A paz do Senhor Jesus, aqui quem está falando é o missionário Liel. Irmãos, é muita alegria de poder vir conversar com meus amados, para quem já me conhece. Hoje a gente vai fazer um comentário, uma pregação junto. E a gente vai estar conversando baseado no livro de Êxodo, capítulo 14, versos 21 e 22. É a respeito até da saída do povo de Israel do Egito, que foi a passagem pelo Mar Vermelho. E nós sabemos que foi uma luta muito grande para Moisés conseguir a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Nesse período de libertação, muita coisa aconteceu contra a saída do povo de Israel, do israelita, sair do Egito. E nós sabemos que a nossa vida hoje tem uma ligação diretamente com o que aconteceu no passado. E baseando nisso, nesse fato que aconteceu com o povo de Israel na saída, eu faço um comentário, me explanar um pouquinho a palavra de Deus para vocês. Nós temos um costume muito grande em querer alcançar a bênção, a vitória muito rápido, com muita facilidade. E se a gente for analisar o que aconteceu com o povo de Israel, para eles entrar na terra prometida, conseguir a libertação e depois andar pelo deserto e tomar posse da terra prometida, foi uma luta travada, não foi fácil. E muita gente hoje prega alcançar a bênção com facilidade. Não é bem assim. E nós sabemos que o povo de Israel, quando saiu a caminho de tomar posse da terra prometida, no caso, antes mesmo de andar pelo deserto, naquela provação toda, mas de passar por um primeiro estágio da libertação do Egito. E nós sabemos que Moisés teve autorização, o poder divino de tocar nas águas com a vara, com o cajado dele, e o mar se abriu ao meio para que o povo de Israel passasse em terra seca. Mas até então, todo mundo imagina que o mar abriu ao meio, criou aquele paredão de água de um lugar para o outro, e o povo passando em terra seca. Só que quando a gente sabe, quando o mar se esvazia, ele não fica plano, ele fica com abismo, com crateras bem fundas, tipo uma montanha. E a profundeza do mar nós sabemos que é bem profunda. E vamos analisar mais ainda. A profundeza do mar, lá embaixo, tem detritos, tem peixes mortos, tem uma série de coisas que lixo, vamos botar lixo, detritos, restos de bichos. Quando o mar se abriu, obviamente se também desceram os detritos, ficou lá embaixo as pedras, a dificuldade para o povo de Israel passar, e entre as pedras que estavam lá no fundo, não foi fácil, ninguém andou em terra plana. Deus fala que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar em terra seca.
E ele, em hipótese alguma, está dizendo que andou em terra plana. Não é verdade? O que acontece? Nós vamos raciocinar. Imagine se o mar abrisse agora para a gente passar. Primeiramente a gente tem que descer, não é isso? Descer. E chegar lá embaixo, um monte de pedra, vários obstáculos, sobe, desce, desvia disso, desvia daquilo, muito detritos, muitos restos de animais, de peixes, aquela fedentina de maresia de mar, que a gente sabe que tem. Isso quer dizer o que pra gente? Que quando Deus promete a nossa cura, a nossa libertação, a nossa mudança de vida, nós primeiro passamos por obstáculos difíceis. Obstáculo que você nem imagina. Se Deus tem uma promessa para você de prosperidade, vou falar logo de prosperidade, que a maioria do povo está esquecendo da salvação. Primeiramente, vamos falar em prosperidade. Você vai ter que passar por uma série de dificuldades. E Deus promete, quando Ele promete, Ele cumpre. Mas para que você venha alcançar a prosperidade, você tem que passar por um processo muito grande. Primeiramente, irmão, eu costumo dizer, Deus, Ele cumpre com a palavra de prosperidade, mas primeiramente Ele quer que a pessoa venha limpar a casa espiritual, porque é como se estivesse dando uma pérola a porcos, e Deus se alimentar a pessoa no pecado, porque Ele dando bem, essa pessoa vai achar que Ele está se agradando daquela pessoa do jeito que ela está. E a Bíblia fala bem claro, se a gente deve obedecer a voz do Senhor e cumprir seus mandamentos, os estatutos, suas leis, comeremos o melhor da face da terra. Então, só aí já desmorona o que você... Se alguém falar para você que você vai dar oferta alta, você vai tomar posse da tua bênção. Da parte de Deus não é bênção. Primeiramente, Deus fala que a gente não devemos juntar tesouro aqui na face da terra. Então tem uma coisa que não está batendo. Segundo, Ele vai te dar uma prosperidade e você na podridão, no erro. Primeiro Ele vai te corrigir, vai te limpar. Se Ele ver que você é merecedor de receber a tua bênção, Ele vai dar. Mas se você estiver desobedecendo a Deus, estiver se prostituindo, estiver fazendo situações erradas, andando com várias mulheres, aí você vai e faz campanha na televisão, faz campanha na igreja. Então vamos lá. Para o povo de Israel chegar à terra prometida, eles passaram por dificuldade muito grande. Muito grande. Se a gente for ler a Bíblia ali no começo ali, desde a saída até a tomada da terra prometida, várias pessoas morreram, a terra se abriu ao meio e os desobedientes morreram. É porque as pessoas podem falar assim, mas Deus me prometeu a vitória e até agora Deus não me deu. Uma coisa eu falo, vamos voltar. O povo de Israel era para ter chegado na terra prometida em dias. Diz a palavra de Deus que eles demoraram 40 anos no deserto, ficaram rodando no deserto, por causa da desobediência, por causa da idolatria, do pecado, da maneira em geral. Impediram deles tomarem posse da terra prometida há dias, há semanas. Então, de repente você está fazendo campanha, de repente você está orando, clamando, e você passa anos e mais anos, e nada da casa própria chegar, nada de melhorias, saúde
cada vez pior. Deus já te falou que vai te curar e você continua fazendo, consultando horóscopo, fazendo simpatia, consultando a pessoas estranhas que não tem poder nenhum, e tu acha que Deus vai dividir a glória dele com alguém que não tem valor nenhum, não tem poder, que não existe? Negativo. E se você quer tomar posse da tua terra prometida, você tem que passar por um obstáculo, conforme o povo já passou. Desceu. Você tem que descer. Você tem que descer muito, descer a casa do oleiro, se humilhar aos pés de Jesus, se consertar com Jesus, pedir perdão a Jesus. Isso para quem quer ser vencedor. Porque quando Deus dá a bênção, dá a bênção completa. Isso quando você, se você quiser ver teu filho, tua filha liberta, transformado, teu marido transformado, tua esposa transformada, você tem que descer. Conforme o povo já teve que descer. A profundeza da ribanceira que era o mar, mas o mar se abriu ao meio e se tornou uma cratera, uma ribanceira, eles tiveram que descer, como fosse descer uma montanha. Depois andaram pelo caminho lá dentro do bar, lá embaixo, em terra seca, andaram, passaram por obstáculos, para lá e para cá, subindo e descendo, não foi fácil, e o faraó vindo com seus soldados e cavaleiros, seus cavalos lá, e o povo já passando por privações. E quando chegaram lá do outro lado, aí Deus tomou a segunda providência, que deu a primeira vitória. O mar fechou e o faraó, os seus cavaleiros, seus soldados pereceram no mar. E o mar fechou e todos estavam ali entre o mar. Quando a água desceu, saiu levando todo mundo. Essa foi a primeira vitória gloriosa do povo de Israel em saindo do Egito. E para mais à frente, eles passaram por provas, tiveram lutas para chegar à terra prometida. Então, se você crê na palavra de Deus, você tem que entender que no mundo espiritual tem luta que você não vê, que a gente não vê, só os olhos espirituais podem enxergar. Você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual para que o anjo venha entregar a tua vitória, para que o anjo venha entregar a tua